Fala galera, aqui quem tá falando é a professora Isadora Barreto, professora de Geografia, professora também de Filosofia através da Escola Arte SEB, diretamente de Imperatriz Maranhão para sua casa. Você que está me assistindo aí, essa aula é destinada aos alunos da Escola Arte SEB, tá? A turma do 6º ano. E pessoal, pegue o seu material se você ainda não pegou, dá um pause aí, corre lá, pega o caderno, que isso aqui é uma videoaula, é uma aula mesmo. Que eu tô entrando agora aí na sua casinha, tô entrando aí onde você está agora no seu quarto, pra gente ter essa aula. Essa aula foi preparada com muito carinho para você. Como faz um tempinho que a gente não se vê, né? Então eu trouxe uma revisão aqui pra gente trabalhar os conceitos que a gente já tinha mencionado, já tinha começado a falar quando tivemos que nos isolar, tá beleza? Então vamos acompanhar, pega esse material, módulo 3, tá? Para você acompanhar aí juntamente com o slide, tá? Eu trouxe aqui a Rosa dos Ventos para vocês, meus amores, meus queridos. Lembra da dancinha que a gente fez na sala de aula? Então, Rosa dos Ventos, que tem tanto os pontos cardeais como os pontos colaterais. Hoje é imprescindível, tá? O uso da Rosa dos Ventos. A gente tem aí a bússola, que ela já pega esse sistema, tá? Da Rosa dos Ventos, apontando para os pontos colaterais, para os pontos cardeais e também para os subcolaterais, que não é oportuno agora. Somente os cardeais e os colaterais para vocês, ó, relembrarem daquilo que a gente já trabalhou. Então vamos lá, pessoal. Ponto cardeal aí nós temos quanto? Nós temos 4, tá? Ó, norte, o sul, o leste e o oeste. Lembrou? Lembrou daquele dia na sala de aula, a gente norte, sul, leste, oeste? Pois é. Esse aí é os pontos cardeais. Nós temos entre esses pontos resultados, tá? É como se a gente pudesse fazer o quê? É como se a gente pudesse fazer a união dos dois. Então me acompanha aqui, você tá tendo essa aula tanto direto, em primeiro plano um slide, em segundo plano tá aqui o vídeo da professora Isadora aqui no quadrinho, mas acompanha aí que do ladinho tem essa imagem que é a Rosa dos Ventos. Eu coloquei norte, sul, leste, oeste, noroeste, nordeste, sudeste e sudoeste. Então vamos lá acompanhar. O seguinte, acompanha aqui o norte, pessoal, que é esse N que está apontado aí para cima. Nós temos entre o norte e o leste, nós temos o que? O nordeste, tá? É como se fosse um resultado. Por quê? Porque você vai lembrar o seguinte, o L, ele também pode ser substituído pelo E, de est, tá? Em inglês. Por isso que tá NE. Juntou aí o norte, N lá em cima, e o Ezinho aqui que você não tá vendo na imagem, mas que também pode ser escrito desse jeito. Então nós temos aí um nordeste, tá? Entre o leste, aí ó, acompanha também, entre o leste e o sul, nós temos o que? O sudeste, tá? SE. Também entre o S aqui de sul e o oeste, nós temos o sudoeste. Entre o N e o O, que seria norte e oeste, nós temos o nó de noroeste, tá? Coloquei aí esses pontos que ficam entre o norte, o sul, o leste e o oeste, a gente chama de pontos colaterais. Isso aqui é uma revisão só para lembrar daquilo que a gente já trabalhou em sala de aula, tá? E a gente também tem que aproveitar um momento para falar sobre coordenadas geográficas. Coloquei aí no slide para vocês um texto, tá? Sobre as coordenadas geográficas. E o que são as coordenadas geográficas? Coloquei de forma bem objetiva. Lê aí comigo. Vamos lá, vamos ler? As coordenadas geográficas nos fornecem a localização exata na superfície do planeta, em qualquer lugar. Você sabia que agora, onde você está, sentado, deitado, em pé, não sei como é que você está assistindo essa aula, você está dentro de uma coordenada geográfica, tá? A gente juntando tanto a longitude como a latitude, a gente consegue chegar exatamente a esse ponto que você está agora. Como eu também, tá? Estou gravando aqui essa aula para você, diretamente da Escola Arte SEB, com todo carinho, como eu falei. Então, para chegar nos pontos, né, qualquer ponto, né, de Imperatriz, do Brasil ou exterior, todos nós possuímos uma coordenada, aliás, todo o planeta possui uma coordenada geográfica, né, que é um cálculo feito comparando norte, sul, leste, oeste, tá? E também esses pontos colaterais e subcolaterais, beleza? Entenda o seguinte,
nós temos que saber a latitude e a longitude, qual é a diferença, né? Primeiramente, a latitude, você pode acompanhar aí no seu slide, é um ponto, a latitude de um ponto é determinada a partir da linha do Equador. Então, ó, lembra da bola do poder? Lembra aquela bolinha redonda que a tia usa na sala? Pessoal, se você pegar uma bola, ou se você pegar uma laranja, agora, por exemplo, aí na sua casa, uma maçã, você corta ela ao meio, dividindo uma parte de cima, a outra inferior, uma parte de baixo, nós temos aqui em cima aquilo que seria o norte e embaixo aquilo que seria o sul. Assim fez a linha do Equador com o nosso planeta. Tá? É uma linha que passa, é uma linha imaginária. Essa linha ela não existe, né, tangivelmente, ou seja, para você pegar, é uma linha imaginária em que ela passa exatamente no meio do que seria o meio do nosso planeta, né, dividindo tanto em parte norte como em parte sul, certo? E para lembrar uma coisa, quanto mais próximo da linha do Equador, mais o quê? Mais quente, pessoal. Lembra que o Brasil está concentrado próximo, né? Ele está numa zona intertropical, uma zona de incidência solar muito grande. O que aconteceria, por exemplo, se o nosso planeta parasse de ter aquele movimento de translação? O que você acha que aconteceria? A parte que ficaria para o Sol e a parte que ficaria, né, sem a incidência solar, o que aconteceria? O que você acha? A parte que está diretamente para o Sol, ela ficaria extremamente quente, inabitável. E a que não está pegando o Sol, ela ficaria extremamente fria, gelada, gélida. Por que os polos são tão gelados? Né? Tem uma influência, sim, da incidência solar, tá? Beleza? Então, assim, o movimento de translação, ele é, sim, substancial. Não dá pra gente viver num planeta que ele não gira, porque ele precisa dessa incidência solar, ele precisa esfriar um pouquinho, ele precisa aquecer mais um pouquinho, e assim se faz os nossos dias, tá? Só para lembrar, linha do Equador é aquela que passa no meio, a gente chama de latitude, ok? Ou então a gente também pode falar lá, ó, o norte, o hemisfério norte, que é essa parte superior, a gente pode chamar de setentrional ou boreal, tá beleza? Aurora boreal, já ouviu falar daquele fenômeno da natureza com aquelas luzes? Fica onde? Fica nos polos. Então, boreal é tanto os polos, tá ok? Nós também podemos dizer o sul, a gente pode chamar o sul de meridional ou de austral. E dando continuidade ao nosso slide, eu trouxe para vocês uma imagem, me acompanha aí, porque a gente não está aqui no quadro, mas vai projetar para vocês essa imagem, projetou? Pessoal, latitude são linhas na horizontal, beleza? São paralelos, linha na horizontal. Essa linhazinha vermelha que está passando aí no meio, como eu falei para vocês, que cortaria, né, como se fosse a laranja, corta no meio, tem uma bandinha de cima, uma bandinha de baixo, norte, sul, tá beleza? Agora, aquela linha na vertical, ou seja, em pezinha, tá? Aquela linha na vertical a gente chama de longitude, né? Aí tá invertido, porque a latitude ela é a linha do Equador e a longitude ela é essa linha na horizontal. Então aqui, ó, pessoal, acompanha aí na imagem. A linha do meio a gente chama de paralelos. Isso aí é latitude, tá? Na vertical é longitude, beleza? Dando continuidade, a gente vai ver outro slide que vai dar uma observada maior. Já a longitude de um ponto determinado, tá? A longitude ela tem como principal, assim como a latitude tem a linha do Equador, a longitude tem o meridiano de Greenwich, tá? Esse meridiano, pessoal, ele recebeu esse nome porque ele passa lá em um bairro de Londres, né? Dizem, né, a história diz que recebeu esse nome e principalmente passa lá em Londres porque nós tínhamos um país que estava em processo de industrialização tremendo, então era uma mega potência na época em que se criou esse estudo de latitude e longitude, então colocaram, isso é uma suposição, né, uma teoria bem aceita, de que escolheram colocar o nome e dizer que a linha passa ali no meridiano, que passa ali no bairro de Greenwich em Londres, devido à potência que Londres, né, que ele demonstrava na época, tá?
Isso a gente chama, dentro da geografia também, de uma coisa chamada eurocentrismo, tá? Europa no centro. Então você tem uma referência aí da Europa como aquela que é superior ou como aquela que tem uma tecnologia maior, que é mais desenvolvida. Acompanhando a imagem que coloquei para você, a gente consegue observar que nós temos vários polos, tá? A imagem ela não está muito nítida, mas vai dar para você observar bem. Longitude, como eu falei para você, nós temos aí essa linhazinha na reta, tá ok? Que divide em quê? Em leste e oeste, tá, pessoal? Já a linha do Equador, norte e sul. Nós temos aí no meridiano de Greenwich, que é o principal, tá? E ele tem uma sequência de meridianos, beleza? Ele tem uma sequência de linhas também imaginárias. A gente tem uma meridiana aí de 0 a 180 graus, tá? A longitude ela é contada dessa forma, enquanto que a latitude é de 0 a 90 graus. Beleza? Vamos dar continuidade aqui à nossa revisão. A gente pode observar uma coisa. As projeções cartográficas, elas são importantíssimas, tá? Hoje em dia. Porque, por exemplo, o Google Maps, que é essa tecnologia que a gente tem, né? Você pega lá, coloca no seu celular, no Google Maps, né? Você digita, sei lá, eu quero ir no shopping. Você não conhece a cidade, mas quer ir no shopping, vai aparecer várias opções de shopping. Você coloca para seguir, né? Ou então para iniciar, e ela vai te dar todo o trajeto. Ali, gente, é um cálculo feito com base em latitude e longitude. Se você observar, vai até aparecer lá embaixo um N de norte, um S de sul, um leste, né? Um oeste. Vai aparecer um cálculozinho lá dizendo exatamente qual o ponto geográfico que você está indo ou que você já se encontra. Tá? Olha que bacana da tecnologia possibilitar todos esses cálculos dentro do aplicativo, que seria muito mais útil. Quantas vezes você anda ali, vai para Pedro Neiva, a gente está falando de Imperatriz Maranhão, e quando chega ali na Babaçulândia, ela fala, vire à direita na Babaculândia, né? Você já ouviu isso, né? Você já ouviu, vire à direita na Babaculândia. É a tecnologia, tá? E é muito útil. Só que tem um problema nas projeções cartográficas. A gente está falando de um planeta. Claro que ele não é tão redondinho como aparece aí na imagem para você. Mas ele tem uma certa... Ele é um asteroide, né? A gente tem essa ideia de que o planeta Terra é um asteroide. Ele é um pouco achatado. Mas como é que eu pego, por exemplo, uma bola de basquete e abro ela de uma forma retangular? Professor, o que é retangular? Retangular é como se fosse um quadrado. É como se fosse a tela desse teu celular agora, a tela do teu computador, a tela da tua televisão que você está me assistindo, tá? Então, retangular, como é que eu pego algo que é meio redondo e deixo ele quadrado sem deixar desproporcional alguma parte? É um problema, tá? Infelizmente, os mapas, eles têm isso. Um mapa sempre tem um errozinho. Ou ele está dando ênfase demais a alguma região, ou ele está ou está subtraindo alguma parte, tá? Porque a gente está falando de uma certa área circular que não dá para enquadrar em um retângulo, beleza? Então olha aí como vocês observam na imagem. Nós temos aqui, ó, por exemplo, uma bola, né? Que seria como se fosse uma bola de basquete, tá? Tá representando aqui o planeta Terra. Aí você tenta abrir ele, olha como é que fica. Né? Fica desproporcional, não dá para ficar corretamente ali quadradinho como a gente vê nos mapas. Então observe, dica, todo mapa ele tem um certo erro, tá? Ou ele expande demais uma região, ou ele subtrai, ou ele dá ênfase demais a uma região, a uma área, ou ele não dá ênfase nenhuma. E na próxima aula a gente vai observar isso tanto como o plano de Mercator como de Peters. A gente vai ver qual a diferença, as principais diferenças nesses mapas. Para elaborar um mapa, pessoal, o cartógrafo deve projetar a superfície curva da Terra uma superfície curva da Terra em uma folha de papel. Isto é uma superfície plana, né? Então, imagine uma folha de papel que você pega uma curva e tenta encaixar nesse papel. É muito difícil, né? Então, sempre vai ter um errozinho. Meus queridos,
Eu espero ver vocês em breve e principalmente presencial, mas o ArtCEP está preparado para que a gente continue aprendendo e com qualidade. Um beijo, um abraço e até a próxima aula, e acompanhe tudo pela Agenda Edu.